Fala gente, fala gente! Falcone na área, né? Falcone na área. Deixa eu só entrar aqui no meu Insta também. Colocar pra galera aqui essa live, muito massa. É, Valdinei Vitória! Boa tarde pra geral. Boa tarde pra quem tá aqui no Instagram, pra quem tá aí no TikTok, né? Seja muito, mas muito bem-vindo. Eu me chamo Falcone, tá? Eu me chamo Falcone e por esses 30 minutos vou estar passando pra você um pouco de algumas oportunidades financeiras. Vou estar passando pra você também como tu organizar e como tu crescer na tua vida financeira, né? Como tu dar um salto. Já visto que se você não colocar conteúdo para dentro de você, né? Se você não aprender alguma coisa e até hoje você não tá com a saúde financeira legal, você não consegue. Concorda comigo? Deixa eu só colocar aqui no TikTok hashtag frequência financeira. Financeira. Fala Luiz Carlos, Valério, voz e violão. Valério, voz e violão. Esse cara aqui é lá de UPA, né? Isso, é isso mesmo. Vou seguir você, hein, Valério? Tamo junto aí, meu brother. Tamo junto. Como é que tá sendo o sabadão? Deixa eu colocar aqui, ó, hashtag frequência financeira. Financeira. Show de bola. Fala Audax Mirandense. Esse time aqui é duro na queda, hein? Um time da galera aí que tá correndo legal. Galera aí, Henderson Pablo, o nome de cara, Gelmar Pereira. Fixar aqui esse comentário e copiar aqui, né? Então, hoje eu vou estar, vai ser 30 minutos, vai ser algo bem rápido mesmo. Vou estar falando alguma oportunidade para você. Vou estar falando muito sobre consórcio, né, cara? Consórcio. Vou estar falando sobre como tu construir um patrimônio. Hoje vai ser só como tu construir um patrimônio. Vou estar dando para vocês três exemplos de como tu construir teu patrimônio através aqui da Demicon, do consórcio. Como assim, Falcone? Cara, me explica isso melhor. Mano, vou te explicar aqui, tá? Fica até o final, que se hoje você pensa em realizar um sonho, hoje você pensa em construir um patrimônio, hoje foca aqui nisso, que hoje eu vou estar te passando três dicas aqui bem importantes para você, tá? Como tu construir um patrimônio, como tu aumentar teu patrimônio através da Demicon, através do consórcio. Cara, hoje em dia eu vou falar algo bem importante. Hoje em dia tem gente que ficou multimilionário através do consórcio. Mas como, Falcone? Me explica isso, cara. Calma que eu vou te explicar. Olha só, o Pablo Marçal, né, por exemplo. O Pablo Marçal, ele fala que ele fez construir o patrimônio dele junto da carteira de imóvel. Ele faz o que? Ele pega lá, olha só, se você hoje vocês vão fazer o que? Pega uma caneta aí, gente, uma caneta, um papel e vai anotando essas três dicas que vai ser algo bem importante, essas três dicas, tá? Essas três dicas. Hoje eu vou focar só em construção de patrimônio. Construção de patrimônio, que é algo que eu tô começando agora na minha vida, né? Tô começando agora. Você vai dizer assim, cara, Falcone, você vai construir patrimônio, você acha melhor morar de aluguel ou de você ter aquela casa própria? Eu particularmente, olha só, cada um tem sua opinião, mas eu particularmente, eu curto mais ficar morando de aluguel mesmo, tá, gente? Morando de aluguel, eu investi em um imóvel, pegar aquele imóvel meu e colocar para alugar, né? Meu e colocar para alugar. Aí são alguns pontos de vista que divergem de um para outro,
Mas eu, Falcone, deixa eu mais pegar algo meu, colocar para alugar e morar de aluguel. Mas por que, Falcone? Cara, porque para mim eu posso estar me mudando, eu posso estar frequentemente, se der aqui, se Deus tocar no meu coração para mim para outra cidade, eu vou para outra cidade. Se Deus tocar no meu coração para mim para outro bairro, eu vou para outro bairro. Se lá em outro bairro tiver uma oportunidade melhor que fique mais viável para mim, eu vou para outro bairro. Ou seja, a partir do momento que eu pego o meu dinheiro e invisto só em um imóvel para me ficar ali parado e meu dinheiro parado ali sem ter uma rentabilidade de nada para mim, cara, para mim, Falcone, não tem lógica. Tá? E eu vou passar um pouco para vocês isso, vou ampliar aqui tudo isso, vou jogar para vocês essa ideia, esses três pontos de como tu fazer isso, né? Mas antes, eu quero deixar aqui que eu deixo bem claro para vocês de onde eu pego tudo isso, né? De onde eu pego tudo isso, eu pego tudo aqui, ó. Princípios bíblicos, meu irmão, princípios bíblicos. Salomão, filho do rei Davi, né? Rei Davi foi o maior de todos os reis lá de Israel, né? Um cara sensacional. Errou também, como todos nós erramos. Quem nunca errou aqui, que joga, atire a primeira pedra. Mas o rei Davi, como um cara bem temente a Deus, olha só. Olha só, o rei Davi, como um cara bem temente que era Deus, ele errou e assumiu seu erro e disse a Deus, né? Olha, tudo que o Senhor tiver contra mim aí, pode me mandar que eu mereço tudo isso e um pouco mais, né? É um cara bem temente a Deus, ele reconhece seu erro e não comete mais esses erros. E é isso que eu quero passar para vocês, um pouco do onde eu vou pegando. Aqui em Salomão, que foi o filho do rei Davi, através desse erro de Betseba, essa parte bíblica eu faço mais na parte da noite, 8 horas da noite, tá, gente? 8 horas da noite eu tô lá. E aqui ele fala algo bem importante que eu gosto de frisar aqui quando eu vou falar de finanças. Ele fala assim, ó. Fala Ceissa 2060, boa tarde minha querida, boa tarde Maria Costa, boa tarde Margarida Pedro, boa tarde Mari Martins, Henderson Pablo, boa tarde para geral, boa tarde para quem está entrando aí, né? O rei Salomão, ele deixou assim, ó, no capítulo 13, versículo 11, ele fala assim, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Se você pega isso aqui, se você começa a entender isso, você vai começar a buscar investir pouco a pouco, cara. A Demicon, que hoje é o que eu trabalho, né? Eu sou inclusive licenciado junto à Demicon, ela te possibilita isso, ela me possibilita isso. Por que eu vou passar para você? Porque eu já tenho aqui, já estou investindo aqui, né? Já estou para tirar uma carta de crédito de imóvel. Eu vou pegar essa carta de crédito, vou investir ali no imóvel, vou colocar aquele imóvel para ele ter uma rentabilidade para mim. E eu pegar aquela carta de crédito, ficar sendo pago, entendeu como é que funciona? Mas calma. Como assim, Falcão? Não estou entendendo nada. Calma que eu vou entender. Eu vou explicar agora. Olha só, assim como o cara mais rico de todos os tempos, que foi Salomão, filho do rei Davi, ele passou isso que quando você, olha só, quando você adquire a riqueza às pressas, ela diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Por que isso? Porque, vamos lá o primeiro ponto, tá? Hoje, você quando quer adquirir algo com urgência, você vai para quê? Você vai para um financiamento, correto? O que seria financiamento? Financiamento é simplesmente o banco. A partir de segunda eu vou dar umas aulas aqui com um quadrozinho aqui, vou passar para vocês, tudo bem legal, inclusive lá da loja. Vai ter novidades aqui, a partir da próxima semana vai ter novidades para mim, Falcone, vou entrar em coisas novas, vou começar a treinar em coisas novas, academia nova, vou começar a treinar em um clube. Cara, vai vir novidades. Esse mês é um mês de nova frequência. O que eu falei aqui para vocês vai acontecer. Nova frequência financeira, nova frequência espiritual, nova frequência
do corpo e da mente. Ou seja, para você mudar tudo isso, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar novas coisas, novas pessoas, novas oportunidades. Você tem que reinventar diante do seu caos. Eu li um livro que me marcou muito. Por que o livro marca, né? Porque naquele momento que você está ali, quando você começa a ler um livro, tem alguns insights, né? Livros são para você pegar os insights e você começar a aplicar na sua vida. Por isso que eu estou começando a aplicar agora na minha parte de finanças. O negócio é bem embaçado porque eu tive uma mentalidade bem fechada, né? O cara, quando tem uma mentalidade fechada, quando ele vai se abrindo assim, tem que criar um hábito bem forte de se segurar ali num porquê, né? Qual seria seu porquê hoje? O meu porquê é bem forte. E falando desse livro, ele falou assim, ó, no meio do caos é o que o seu eu interno coloca para fora. Você nunca, olha só, fala Heitor, Victor, boa tarde meu querido, como é que tá? Você nunca vai se conhecer mesmo, de verdade, se você não estiver no meio do caos. Por que Deus colocou e coloca os escolhidos, o pessoal que anda mais próximo de Deus? Por que Deus quebra ele todo? Por que coloca ele ali num caos, num deserto? Por que muita gente se questiona, dizendo assim, cara, Deus, eu me aproximei mais de você, pensei que o negócio fosse melhorar e está piorando. Por que a grande maioria pensa isso? Por quê? Porque é num caos que você vai se reconstruindo. Num caos que Deus vai te dando oportunidades. Num caos que você vai vendo suas falhas, sua falta de caráter, sua falta de habilidade. E você vai buscando muitas e muitas habilidades que antes para você não valia de nada. Como por exemplo, para mim hoje, uma habilidade de falar inglês, ela é muito importante na minha vida. E eu estou indo atrás. E olha que eu já falo arrastando um pouco inglês, né? Assim, por exemplo, good morning, bom dia, né? How's life, como você tá? What do you do for fun? O que tu tá fazendo para se divertir? I'm from Rio de Janeiro. Você mora no Rio de Janeiro? Noite. I am from Natal. Eu moro em Natal, né? Por exemplo. E algumas outras frases que vêm no nosso dia a dia, mas eu não sustento uma conversa em inglês por meia hora, uma hora, né? Só algumas frases, por exemplo, Curau, I get your number, pode me passar seu número? Curau, I get o e-mail, pode me passar seu e-mail? Are you on Instagram? Você usa Instagram? Are you on TikTok? E assim vai por diante. Algumas frases bem corriqueiras do nosso dia eu já estou arrastando, né? Já estou arrastando. Mas assim, segurar uma conversa por meia hora, uma hora, eu não. Se eu fosse dar aqui essa passagem aqui para vocês, não teria como, né? Mas enfim, é uma habilidade que eu busco pra mim. E é no meio do caos que você vai começar a se transformar, cara. No meio do caos você vai começar a colocar habilidades dentro de você que é necessário na sua vida. E a habilidade de finança é uma coisa de suma importância na vida de cada um. Eu quebrei, mano. Eu quebrei porque eu não tinha essa habilidade. Eu quebrei, cara. Eu tinha um carro do meu sonho. Que era um Golf, cara, eu tinha a moto do meu sonho, que é uma Honda preta, de liga leve. Cara, e por não ter essa habilidade de finanças, eu não sabia muito, pegava o dinheiro, que eu ganhava muito super bem, né, vendendo um produto de cosmético, ganhava bem assim, entre aspas, né, ganhava de 4 a 5 contos todo dia, né? Todo mês, né? Em média fazia isso, tava viajando, tava com pessoas, enfim, tava bem. Só que eu não tinha aquela habilidade de pegar e reinvestir legal, né? Pegar e reinvestir, ou seja, eu tava pegando e matando, não tava reinvestindo, e tava colocando uma energia enorme ali. Mas enfim, aprendi um pouco, aprendi errando, estudei e estou aqui agora passando para vocês o porquê
e vocês não devem cometer o mesmo erro que eu cometi, né? Por quê? Para vocês não passar pela mesma situação que eu passei. E sendo sincero com vocês, depois disso aí que eu comecei a reinventar, né? Reinventar. Lá no livro que eu falo que é Antifrágil, como se você sair do seu caos, ele fala que para você ressurgir, para você crescer no meio do caos, você precisa buscar habilidades. Você vai, não é que você precisa, você vai buscar habilidades, porque é aquilo ou nada. É aquilo ou nada. E se eu não tivesse buscado essas habilidades de finanças, se eu não tivesse buscando outras habilidades, como por exemplo, de aprender inglês, como por exemplo, de agora eu estou indo pegar um violão, né? Estou buscando aí um violão para me aprender violão, jogar tênis, nadar, botar meu corpo ao limite. Nadar, cara, é algo assim que eu rompi na minha vida, um pavor que eu tinha, cara. Não é que eu tinha medo, eu tinha um pavor de nadar, e hoje eu amo nadar. Tava olhando agora um vídeo de um cara pulou lá no mar e tava lá todo vapor, pá, pá, pá. E aqui eu vou passar para vocês essa oportunidade, ó. Oportunidade de vocês renascer no meio do caos, de você organizar a sua finança. Uma oportunidade, cara, de você surgir, ressurgir das cinzas, cara. Ressurgir das cinzas, cara. Oportunidade, olha só. Oportunidade que eu vou passar para você que tá aí, ó. Você que tá aí, ressurgir das cinzas, meu irmão. Mas não é ressurgir como um fênix. É ressurgir como uma hidra. O que seria a hidra, Falcone, cara? Uma hidra é aquela que você corta uma cabeça e ela renasce com duas, cara. A hidra que eu quero falar para vocês, que tinha lá no livro Antifrágil, como você sair do caos, como você crescer no meio do caos. Cara, ele fala simplesmente sobre isso, de você buscar mais habilidades, de você ressurgir, de você crescer, não a mesma pessoa, mas a outra pessoa. Tá? E hoje eu vou falar aqui, ó, sobre a Demicon, vou falar sobre consórcio, como tu construir, olha só, como tu construir patrimônio, como tu crescer teu patrimônio através da Demicon, através do consórcio, meu irmão. Fica aqui comigo, que hoje eu vou te passar tudo isso, tá, meu irmão? Tudo isso mesmo, tá? E aqui, olha só, Pablo Marçal, ele era um cara que uma visão enorme, né? Uma visão enorme, e ele falou: Samile, Bruno Petrúcio, Indaura Martins, boa tarde para geral, boa tarde Maria de Fátima, boa tarde Maria de Fátima, o nome da minha mãe, boa tarde para Gabi, Leo, Leone, Sebastiana, Raimundo, João Paulo, boa tarde para geral, seja muito bem-vindo. Hoje vai ser 30 minutos aqui de muito conteúdo para vocês. Hoje eu vou focar em como tu crescer teu patrimônio através da Demicon, através dos consórcios. Mas Falcão, tu já faz isso hoje em dia? Faço, meu irmão. Eu só mando aqui na real para vocês o que eu já faço, o que eu já testei, e eu vou falar para você. Agora há pouco, lá atrás, eu falei que eu quebrei, meu irmão, na vida. E nada melhor do que você quebrar, do que você levar um tombo para você aprender e ressurgir como uma hidra, meu irmão. Não é como uma fênix, não. É como uma hidra, meu irmão. É uma hidra. É que você corta ali uma cabeça e a hidra vai lá e bum, nasce com duas, meu irmão. Ou seja, como assim, Falcão? Como é que eu vou nascer com duas, cara? Pega aqui no contexto. O contexto é de você nascer com novas habilidades. É você chegar assim e falar: cara, tá chegando o final de semana, sabadão. Cara, sabadão eu vou sair com meus amigos, eu vou pra churrascaria, eu vou pra quem bebe, eu vou beber, eu vou comer pizza, eu vou fazer aquilo, eu vou pra praia, meu irmão, eu vou gastar dinheiro porque eu mereço, meu irmão, e eu trabalho pra isso. Aí quando você vai lá embaixo, você olha assim pra você e diz assim: cara, isso aí eu já fiz na minha vida, meu irmão. Deu muito certo? Não, cara. Deu muito certo? Não. Não deu muito certo. Aí você vai pegar o papel aí e notar assim, ó. Se eu quero outros resultados na minha vida, eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu não vou ter os outros resultados, eu vou ter os mesmos resultados.
Entendeu como é que funciona? E aqui eu vou falar para você como ter outros resultados. Lembra que eu falei aqui, ó? Versículo 11, capítulo 13, ele fala assim, ó. A riqueza adquirida às pressas diminuirá. Mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Ou seja, como tu vai construir aqui pouco a pouco? Vamos falar que você hoje tá saindo todo final de semana com seus amigos e tá gastando em 2 finais de semana, no mínimo. Vou colocar aquela despesa lá embaixo. No mínimo, você que tá aí hoje tá gastando 337. Aí você criou uma mentalidade diferente. Aí você hoje coloca assim, ó, mentalidade diferente, nova frequência financeira, nova frequência. Aí você vai colocar aí, ó. Fala, Márcia Patrícia, muito boa tarde, Márcia, como é que tá? Tudo bem? Aí você vai colocar assim, ó, nova frequência. Não quero mais isso, porque isso não tá me trazendo resultado. Aí você vai dizer assim, pô, 2 finais de semana eu vou dar uma segurada em casa, vou economizar 337 e 337 eu vou começar a pagar uma parcela de um imóvel, de uma carta de crédito de 100 mil, cara. É o que hoje a gente oferece, a Demicon. Eu, junto à Demicon, estou oferecendo para você uma oportunidade de você começar a crescer seu patrimônio. Mas como assim, Falcão, crescer patrimônio? Cara, olha só. 337, você vai pagar, vai tirar uma carta de 100, certo? Você é sorteado. Não sei se você tem um dinheiro também para dar a herança, que são 5 formas de você tirar essa carta de crédito. Tirou essa carta de crédito, pegou, investiu, comprou um imóvel, digamos que um imóvel razoável, dependendo da cidade, dependendo do bairro, aqui em Natal, um imóvel razoável, né? Razoável. Aqui em Natal você tira um imóvel, dependendo do bairro, por exemplo, na Zona Norte você tira um imóvel mais legal. Se for aqui na Zona Sul você tira um imóvel fraquinho. Mas digamos que você tirou esse imóvel, você pega, vai criar uma renda naquele imóvel para você. De 337 você vai alugar seu imóvel no mínimo por R$1.000, porque aqui é o que um imóvel se aluga, R$1.000, R$800, no mínimo imóvel, tá? É o imóvel que eu falo, é um apartamento, 2 quartos, uma cozinha, uma sala, todo esse rolê todo. Você vai alugar por 1.000, aquela parcela de 337, como você tirou, tá? Vai pegar o dinheiro do imóvel, vai pagar a parcela e ainda, olha só, e ainda você vai ter a oportunidade de começar a pagar outra carta de crédito. Mas Falcone, como assim? Olha só, cara, essa parcela aqui 337, sendo bem claro para vocês, é uma parcela que eu consigo, ela reduzida, tá, gente? Reduzida é na promoção, até você ser contemplado. Quando você foi contemplado, ela dá uma reajustada. Mas como assim, Falcão? Não, é a reajustada, porque aqui, ó, ela é 564. Aí eu consigo dar uma diminuída para você, aí você vai pagando as parcelas. Quando você adquiriu a carta de crédito, ela dá uma reajustada. Mas é juro? Não é juro. É só a taxa de administração. Primeiro ponto vai ser esse, como tu construir um imóvel. Primeiro ponto, vou colocar aqui, ó, primeiro ponto, pega aí um caderno de vocês, ó, pega um caderno aí e coloca assim, ó, primeiro ponto, cortar gastos desnecessários para investir, gente. Para investir. Ponto 1. Primeiro ponto, lembra que eu falei aqui para vocês que vai ser 3 pontos aqui, como construir patrimônio? Aí você corta o gasto, depois de cortar esse gasto, cara, final de semana, se eu tivesse essa mentalidade aberta, hoje eu já estava milionário. Por quê? Porque quando eu estava, vou contar a história bem rápido, né? Eu novinho eu jogava futebol novinho, cara, novinho, jogava futebol. Eu lá no interior já jogava com 12 anos, cara, 12, 13 anos ali, já jogava com a galera adulta, mano.
tinha um campo lá de areia, mano, era um negócio brabo mesmo, pegado mesmo. E eu com um cara novinho, eu era um cara bem ousado no futebol, né? Eu ia pra cima mesmo da galera, driblava. Só que lá no interior, o pessoal não tinha muito aquela mentalidade de driblar, de arrastar a bola, de conduzir. Isso era pegar e tocar, coisa bem rápida. Toca, toca, fazia só assim pra galera lá. E eu com essa idade, eu já me destacava lá junto com o pessoal. E nesse mesmo ano, eu viajei para fora, certo? Viajei para estar fazendo lá uns testes junto a uns clubes grandes, como Cruzeiro, como alguns clubes que tinha lá. Tinha um empresário que ele gostou muito de mim, lá em Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. Lá é a terra onde tem uma universidade assim gigantesca, uma cidade dentro de outra cidade, é bem massa mesmo a universidade lá. Universidade de engenharia, agrônoma, tem outras também áreas, tá? Mas chegando aqui para me finalizar e não estender, eu com minha mentalidade fechada, eu não entendia que eu poderia ficar lá, passar um pouco de aperto naquele tempo, uma saudade, que seria de uma namorada que eu tinha, para mim depois dar o melhor a ela e dar o melhor à minha família. Entendeu como é que funciona? Mentalidade fechada, não tinha isso, cara. Mentalidade fechada. Aqui, ó. Aí é isso que hoje eu estou mudando na minha vida, estou abrindo minha mentalidade para coisas novas, principalmente a finança, que eu nunca tive uma parte de finança muito legal e eu sofri bastante durante esse tempo. Um dos pontos que eu passei aqui lá no início é que eu quebrei, meu irmão. Eu quebrei mesmo, eu não sabia administrar minhas finanças, eu vivia cheio de conta, eu pegava o dinheiro em vez de reinvestir, ou em mim ou no meu negócio, eu pegava e estourava com outras besteiras, né? E assim eu quebrei, cara, quebrei mesmo. Eu tinha um carro do meu sonho, né? Carro do meu sonho, que era um Golf, teto solar, assim, mano, muito massa mesmo, rebaixado. Eu precisei vender meu carro, precisei vender minha moto, porque é um propósito que eu tenho dentro do meu coração e eu não ia deixar isso morrer, e não vou deixar morrer, tá? E agora eu tô ressurgindo, só resumindo um pouco, e surgindo como uma hidra. O que seria uma hidra, Falcone? Cara, a hidra é quando você renasce, você corta uma cabeça, ela nasce com duas, né? É um personagem, um grego que tinha lá atrás, quem for lá atrás um pouco, naqueles filmes, naqueles rolês lá tudo, tem essa hidra, né? Não é a Fênix você renasce com a mesma pessoa, a mesma mentalidade, mas uma hidra não, uma hidra você nasce uma nova pessoa, com novas habilidades. E no meio do caos que eu falei aqui do livro, no meio do caos você tem que surgir com novas habilidades. Você é obrigado a buscar novas habilidades. É obrigado. Ou busca novas habilidades ou não sai daquele caos. Não sai daquele caos. E a primeira parte que eu estou passando para você aqui nessas meia hora de live de finança é que você corta teus gastos, mano. Corta teus gastos para investir em algo que vai multiplicar teu dinheiro. Porque se você ficar só nos seus gastos e multiplicar, não tem como você crescer. Você só fica aqui, ó. Contas e mais contas, você vai ter que vender uma coisa, você vai ter que pegar um dinheiro dali, jogar outro dali. E aqui eu dou a oportunidade de você fazer isso, ó. Cortou o gasto, 337, você está pagando um imóvel de 100 mil. Foi contemplado, pega aquele imóvel, compra um imóvel, coloca para alugar por 1.000, cara. Vai ter um dinheiro a mais. Se você for uma mentalidade aberta, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar outra carta para crescer teu patrimônio. Ponto 1. Ponto 2 é se você tem um dinheiro hoje para comprar algo à vista. 2, tá? Eu falei que era 3 aqui, para a gente finalizar. 3, né? Só meia hora. Ponto 3, ponto 2 é você vender algo que você tem aí para investir em outra coisa que vai te proporcionar uma renda. Por exemplo, presta bem atenção. Cara, se você hoje tem exemplo, tá, gente?
Você tem um carro que você não usa muito teu carro, e esse carro só te dá gasto. Gasto como assim, Falcão? Te dá gasto que você está pagando ali todos aqueles custos no carro. E o carro você mal usa o carro, mano. O carro fica só ali. Você tá talvez com o carro parado, com dinheiro parado, um bem parado, que você pode simplesmente pegar aquilo ali, vender, investir em algo maior que vai te trazer o quê? Uma rentabilidade. Mas como, Falcone? Meu sonho, eu vou fazer isso, cara. Pois é, mano. Mente aberta. Mente aberta. Mente aberta. Preste atenção, mente aberta. Você pega um carro. Fala, Júnior! Muito boa tarde, digníssimo! Olha o cara aí, esse é o cara, hein, mano? Esse é o cara. Tamo junto aí, meu brother. Tamo junto até depois do fim, cara. Tamo junto, meu irmão. Você pega um carro, digamos que o carro seu hoje, só como um carro médio popular, tá custando aí uns 50 mil. 50 mil, você pega, vende esse carro, esses 50 mil, olha só, gente, esses 50 mil, você vai entrar numa carta de crédito de imóvel, por exemplo, de imóvel, esse imóvel vai estar custando 200 mil. 200 mil você pode pegar uma parte desse imóvel, jogar como lance aqui, como lance embutido uma parte, digamos que 20%, pega 25% dos 50, olha só, dos 50, junta, vai dar de lance embutido. Lance embutido, gente. Ou seja, dos 50 mil que você vendeu o carro, você vai e guarda 25, você só 25. Aí deu o lance. Aí conseguiu tirar essa carta, olha só, conseguiu tirar essa carta. Essa carta de crédito, cara, essa carta de crédito tirou um apartamento de 200 mil, cara. 200 mil aqui, tu vai alugar um apartamento, R$ 1.500, 2.000 conto, dependendo do bairro. Aí, olha só, mano, olha só, cara. Tu vai estar pagando uma parcela de 674 nos primeiros meses, até ser tirado, tá? Até tirar. Depois que tirar, ela dá uma reajustada, mas é muito, Falcão? Não, não é muito não, dá uma reajustada um pouco mesmo. Aí você coloca o imóvel, o aluguel daquele imóvel para pagar a sua própria carta. Né? Olha só que massa. E você fez o quê? Cresceu seu patrimônio. Agora você tem um imóvel em vez de só um carro. Aí tem 25 mil guardado no banco. Aquele carro que você estava parado ali na garagem, só para dizer assim, cara, Falcone tem um carro, mas o carro fica parado. Eu não uso o carro, para que eu vou querer o carro? Carro parado ali, só para dizer que eu tenho um carro? Não, mano. Agora eu tenho um apartamento, que o apartamento está me gerando renda. E eu não estou gastando mais nada com ele, só investi 25 mil e agora eu tenho um bem de 200 mil, cara, que vai se valorizar. Pegaram a ideia como é que é? Como você cria um patrimônio? Pegaram a ideia de como o Pablo Massal, como, deixa eu ver aqui, Tiago Rocha, deixa eu ver aqui quem mais. Como essa galera milionário, como Flávio Augusto, como Caio Carneiro, como essa galera milionário eles fazem para crescer seu patrimônio. Por que esses caras são multimilionários? Porque eles abrem sua mentalidade, eles abrem, eles não têm ego, eles não têm isso de, cara, hoje eu tenho um carro ali parado na garagem, mano. Não, ele vai lá e vende o que tem para crescer seu patrimônio. Ou seja, aquele imóvel, você tem ele agora por 200 mil, não está gastando mais nada para pagar aquele imóvel, e aquele imóvel ainda está te colocando dinheiro no bolso. Por quê? Porque você tem ele pagando sua parcela, está pagando sua parcela, e está sobrando um dinheiro para você colocar no bolso. Ou, olha só, ou se você for um cara inteligente, você vai fazer isso, ó, nota aí, nota, que aqui é o rolê, nota aí, ó, nota. Pega a canetazinha, você vai anotar agora. Você vai pagar outra carta de crédito. Lembra daqueles 25 mil que você guardou lá no banco? Lembra os 25 mil? Lembra, cara? Lembra que está sobrando um dinheiro aí agora? Num pagamento do aluguel do primeiro imóvel? Aí o que é que tu faz? Aí tu entra na outra carta de crédito. Com o dinheiro que sobra, tu começa a pagar essa carta de crédito.
E faz aquele procedimento, pega 25, pega uma parte do crédito e vai, soma os dois, dá de lance embutido. Deu de lance embutido, tirou outra. Cara, tu tem 2 imóveis de 200 mil, ou seja, aquele teu carro parado se transformou em 400 mil, cara. 400 mil, brother. 400 mil. Ou seja, teu ego que tá te matando em dizer, eu tenho um carro, e esse carro tá aqui, mas mal anda num carro, cara, mal usa aquele carro para te trazer dinheiro, para te trazer rentabilidade. Cara, você pegou esse carro, vendeu, o carro se transformou em quê? 400 mil em imóveis. Você cresceu seu patrimônio. Segundo ponto é esse. Vender algo para investir em imóvel, que vai te trazer uma rentabilidade. Como é que você faz na Demicon? Já aproveito disso. Mas Falcone, na Demicon eu não vou pagar juros, cara. Quem quiser fazer essa pergunta aí pode ficar aberto, tá? Pedro Souza, Duda, Maria de Fátima. Será que essa era Maria de Fátima é minha mãe? Não, né? Mas eu vou seguir do mesmo jeito. Ela não tem TikTok não. Ela não tá tão moderna, né? Mas enfim, quem quiser fazer perguntas aí pode ficar à vontade, tá? 10 minutos eu tô encerrando, que já vai mais de meia hora. De sabadão eu tenho alguns compromissos. Também, além desse, que é um compromisso que eu tenho com Deus. E o terceiro ponto é algo bem importante, né? O terceiro ponto é algo bem importante que eu quero passar para vocês aqui. Maciel Rocha, boa tarde, meu irmão, boa tarde. Só relembrando que hoje 8 horas eu vou estar falando aqui Elda Gabriele, nome bonito, hein? Nome bonito, tirando aí o Elda, quase que o nome da minha filha, Alice Gabriele. Enfim, só relembrando a vocês que hoje, 8 horas da noite, eu vou estar aqui mais uma live, vou estar falando sobre nova frequência, vou estar falando sobre princípios bíblicos, sobre Êxodo, vou estar me aprofundando um pouco mais aqui a Bíblia. Aqui eu falo mais dos provérbios, falo mais da sabedoria, aqui eu falo mais sobre o que o filho do rei Davi nos deixou. Quem é o filho do rei Davi, Falcone? Cara, o filho do rei Davi é simplesmente o cara mais rico de todos os tempos, que é Salomão. Salomão é muito sábio, mano. Ele fala aqui, ó, ele fala assim, vou deixar de novo para vocês. Ele fala que a riqueza adquirida às pressas, ela vai te diminuir. Ou seja, você vai perder todo o rolê. Mas a riqueza adquirida pouco a pouco, ela vai ter aumento. Ou seja, quando tu vai adquirir riqueza com sabedoria, ela vai te aumentando. Quando você pega o rolê, você não quebra como Falcone quebrou. Porque Falcone não tinha mentalidade. Crescer. E hoje eu estou passando aqui para você essa mentalidade. Terceiro ponto, para me finalizar essa live de hoje. Sabadão. Sabadão, se você entrou aqui é porque você já busca algo diferente, né? E a partir de segunda, só relembrando, a partir de segunda vai ter novas novidades aqui, né? Vou estar dando uma live de outro cenário, vou mudar algumas coisas na minha vida. Esperem, aguarde e me siga nos próximos capítulos, me siga. E eu vou falar para você a oportunidade de vocês crescer na parte de veículo. Como assim, Falcone? Cara, vou dar uma oportunidade para vocês incrível, de vocês pegar essa oportunidade, de vocês, para não estar falando só de imóvel, vou estar falando também de como tu construir teu patrimônio na parte de veículo, né? Na parte de veículo. Como assim, Falcone, de veículo? A Demicon também tá nessa área de veículo, tá, gente? A Demicon hoje trabalha na parte de imóvel, consórcio de imóvel, consórcio de veículo, consórcio de serviço e consórcio de outros bens imóveis. Você pode usar sua carta de crédito para ir lá naqueles leilões, sabe? Naqueles leilões mesmo de carro, leilões de imóvel, que a galera tá pegando lá bem baratinho mesmo, bem baratinho. Se vocês não sabem de um ponto, você que entrou aqui hoje, não está me acompanhando, que eu sempre falo aqui, né? Eu sempre relembro para vocês a importância de você não pegar um bem financiado, cara. Mas por que, Falcone? Cara, vou te passar a real. De imóvel,
80% da galera, olha só gente, 80% da galera que pega um imóvel financiado, 80% do sonho, de um sonho vai se tornar um pesadelo. Porque as prestações é aqui, mano. Lá em cima, você pagando juros, você apertando juros. Juro, vai pagando juro. Quando chega uma certa hora, você não aguenta mais, né? Não aguenta. Acontece alguma coisa, a mulher perde o emprego, ou o marido é demitido, ou nasce um filho, ou tem um gasto a mais, e você não paga. Aí, sua casa, que era antes um sonho, vai lá e se torna um pesadelo, porque o banco vai lá e toma sua casa. Por quê, Falcone? Cara, por quê, mano? Ele te emprestou o dinheiro, e você pegou aquele teu bem e alienou ao banco, deu como garantia ao banco. Você entendeu como é o rolê do financiamento? É algo sério, gente. Muita gente só faz na urgência e não pensa. Porque a urgência é você pegar um bem seu, e tá pagando várias parcelas e colocar lá no banco. Aí quando você não consegue pagar algumas parcelas, o banco vai lá e com a justiça e toma aquele seu sonho. Toma um móvel que você ralou tanto, cara, para pagar. Sabe aquelas parcelas que você ralou tanto para pagar? Você perde tudo, você não ganha nada. Não ganha nada. Ganha nada. De um sonho a pesadelo. 80% dessa galera, 80% que começa num sonho, quer realizar seu sonho nas pressas, tudo se torna um pesadelo. Tudo se torna um pesadelo. Por que, Falcone? Vou te dar real. Como o Salomão fala aqui, que a sabedoria é muito importante. Vou te dar real, você não tem a capacidade de realizar seu sonho ainda. Por quê? Porque você não tem um dinheiro, cara. E você simplesmente quer antecipar seu sonho, pegando dinheiro de outro local, antecipando e pagando algo que você não vai comportar daqui a um tempo. Aí quando você tenta antecipar aquele rolê, você acaba aqui pagando 3 vezes o rolê e ainda corre o risco de perder aquele rolê seu, ou seja, o seu imóvel. E muita gente acontece de perder isso. Mas Falcone, você está falando isso, está falando da Demicon, o que seria diferente da Demicon? Hoje a Demicon, ela te dá uma possibilidade enorme. Você pagou algumas parcelas, depois se apertou, não tem mais como, cara, não tem mais como, vocês vão anotar isso, hein? Nota que isso é importante. Vocês não tem mais como pagar aquela parcela, eu vou chegar, você vai falar, Falcone, mano, me deu uma apertada aqui, não tem como, eu vou perder meu dinheiro todo, não, mano. Vou lá na Demicon, passo para a Demicon vai lá e faz uma proposta para pegar a sua carta de crédito. Entendeu aí a diferença? Aqui, no financiamento, você perde tudo. Na Demicon, a Demicon vai lá, faz uma proposta para você vender sua carta de crédito para ela. Ou seja, todo aquele dinheiro que você pagou, na correria sua, fazendo uma coisa e outra, aquele trem todo que só a gente sabe, né, como é nosso dia a dia, cada um sabe onde é que aperta seu carro. Você vai pegar seu dinheiro de volta. Mas enfim, são coisas mais lá na frente que eu vou passar para vocês. Aqui eu vou passar a oportunidade de você ampliar seu patrimônio na parte de veículos, cara, de veículos. Mas como, Falcone? Ninguém fala sobre isso, só fala sobre imóveis, sobre imóvel. Olha, cara, eu vou te dizer a real. Veículos adquiridos. Quando você quer trocar seu carro, por um carro melhor, o que é que você faz? Realmente o que é que você faz? Você vai ali, vende ou dá seu carro de entrada no financiamento para pegar um carro melhor, certo? Não é isso que a grande maioria faz? A grande maioria faz isso. O que é que você vai fazer agora? Para ampliar seu patrimônio, pegar um carro melhor, ou pegar outros carros, dividir. Eu, Falcone, indico você dividir, né? Você pegar seu carro, aqui nós chamamos de veículo, uma parcela reduzida de 666, cara. De 90 mil, mano. De 90 mil, a carta de crédito de 90 mil. O que é que acontece? Se você tiver um carro de, digamos que de 20 mil,
20 mil, 30 mil, 50 mil. Você vai dar aqui, você vai vender, vai pegar esse dinheiro, oferecer como lance, vai tirar essa carta de crédito. Em vez de investir só num carro e trocar num carro, você vai investir, por exemplo, em moto, em alguns carros, certo, cara? Para você alugar aqueles carros, colocar a galera para trabalhar e a galera tá pagando por você no final de semana, entendeu como é que funciona o rolê? Essa é a mentalidade de empreender, né? É a mentalidade de empreendedor, a mentalidade que eu adquiri quando eu quebrei lá atrás. Eu adquiri porque, lembra que eu falei da Hydra? Eu estou ressurgindo com nova mentalidade, uma nova pessoa, não é a mesma. A mesma pessoa, ela pensava assim, cara, eu vou vender aqui esse carro caro, esse carro, vou dar ali de entrada num financiamento, vou pegar aqui um dos meus sonhos, que é o quê? Que é um Honda Civic, teto solar, mano, carro top do caralho, mano. Mas só que aquele carro só vai me trazer custo, mano. O que é que eu vou ganhar com aquele carro? O que é que eu vou ganhar com aquele carro? Só ego, só nome. E eu quero crescer meu patrimônio. Se você quer crescer seu patrimônio, você tem que pensar como mentalidade de empreendedor, ou seja, é uma hidra. Lembra que eu falei daí? Vocês vão gravar isso aí, ó, ressurgir que não uma hidra. A hidra, você cortava uma cabeça, ela nascia com 2, 3. Não ressurge só como uma fênix. A fênix você nasce do mesmo jeito, meu irmão. A hidra não, a hidra é muito massa. Ou seja, lembra, Antifrágil, do Kazim alguma coisa, o nome dele. Se eu não me engano é esse o nome do autor. Mano, é muito massa mesmo esse livro. Esse livro ele fala que você, no meio do caos, você se descobre seu eu interior. Mas por que, Falcone, você descobre seu eu interior? Porque é ali que você descobre capacidades em você que só é colocado pra fora, mano, como precisa mesmo. Você só sabe, nota aí essa frase, nota aí, vocês vão notar. Você só sabe o quanto é forte quando é preciso ser forte. Nota aí essa frase. Você só sabe o quanto é forte quando ser forte é sua única opção, mano. E eu pensando um pouco nisso, me faz ressurgir algumas memórias. Ser forte era a minha única opção, mano. E hoje ser forte está sendo a minha única opção. E eu estou buscando as habilidades, eu estou buscando fazer coisas que jamais eu imaginei fazer, e jamais imaginei que sabia fazer. Dentro de mim não tinha nada disso. Como eu sou um cara muito temente a Deus hoje, cara, muito temente a Deus, Deus está me fazendo tirar aquele leão de dentro de mim, que eu sei que tem dentro de você também. Se você começar a pensar como empreendedor, você vai deixar seu ego de lado e vai começar a pegar coisas que vai te trazer o quê? Trazer rentabilidade, trazer dinheiro. Aí quando você estiver lá em cima, estiver já bem, cara, aqui eu posso agora, eu posso tirar meu carro, porque eu posso, tá sobrando, então eu posso. Já criei um patrimônio, ó, eu te dei 3 opções aqui de como você ampliar seu patrimônio só junto a consórcio, junto a Demicon. Você vai dizer assim, cara, Falcone, consórcio demora demais, cara. Até hoje tu conseguiu realizar teu sonho? Tá com quantos anos? Tu não conseguiu realizar teu sonho. Tu vai passar quanto tempo a mais com essa mesma conversinha mole, sem começar algo grande na tua vida, mano? Porque isso, Thalita Clea. Boa tarde, Thalita. Seja muito bem-vinda. Isso é conversa fiada, meu irmão. Sendo bem sincero com você, isso é conversa fiada, isso é desculpinha. Se você começar a abrir sua mentalidade, mentalidade abriu, mentalidade rica, você tem que começar a pensar como médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Você começa a plantar, jogar sementes. Joga semente, faz. Lá na frente você vai começar a colher, cara. Você vai começar a colher. E aqui, ó, a Demicon no consórcio, eu te dei hoje 3 oportunidades de você ampliar seu patrimônio. 3 oportunidades. Qual dessas 3 oportunidades se viu mais para você? Qual dessas 3 que você notou aí se viu mais para você? A primeira foi
cortar gastos e começar a investir em consórcios, para consórcio de imóvel. A segunda foi vender algo que você tem aí que não serve para nada, só para o seu ego mesmo, só para influenciar seu ego, só para alimentar seu ego. Por exemplo, eu dei a ideia de vender um carro. O carro está na garagem, você mal usa seu carro, só tendo um gasto com o carro. Você vai vender seu carro, vai dar uma entrada no imóvel. Eu mostrei aqui um exemplo de como tu vendeu um carro por 50 mil e tu construir ele em 2 imóveis de 400 mil, cara. Olha só. O teu ego tu colocou de lado, vendeu um carro e transformou ele em 400 mil, te trazendo renda. Esse exemplo, quem estava aqui comigo pegou. Hein? E por último eu coloquei veículos, né? Construção de veículos, de tipo de frota. De você vender um carro, vender algo que você tem também, ou seja, pegar um dinheiro que você tem, começar a dar de lance, em vez de trocar seu carro por outro mais novo, você investir em algumas motos para alugar para algumas pessoas trabalhar e estar pagando um aluguel, investir em carro para dar para outras pessoas também alugar e tá te trazendo renda, ou seja, mentalidade de empreender. E aqui na Ademicon a gente tem todas essas oportunidades para você, tá? A Ademicon hoje está mais de, só para me finalizar, a Ademicon hoje está mais de 34 anos no mercado, uma empresa sólida, uma empresa transparente, uma empresa que tem como garoto propaganda Tadeu Schmidt, uma empresa, olha só, que já possibilitou, cara, a mais de 588 mil clientes. Está ampliando seu patrimônio, está ampliando seus sonhos, está levando para outra oportunidade também de pessoas, está crescendo na sua vida, está vendendo isso aqui, está trabalhando com isso aqui também, está mudando do nada a seus milhões. E hoje, caraca, já vai 51 minutos, né? E hoje, o meu transbordo é sobre isso. Sendo bem sincero para vocês, se vocês se conectar comigo aqui ao longo desse tempo, uma semente vai estar sendo plantada dentro do seu coração. Uma semente. E essas sementes que eu quero plantar aí dentro, que Deus está me mandando plantar aí dentro, que você pare de pensar com a mentalidade de pobre, pare de pensar com a mentalidade que não pensa, só vai pela urgência, pelo é agora que eu quero, é agora. Se você é assim, meu irmão, eu sei bem como é, porque eu também já fui assim, cara. Eu também já fui assim. Se eu tivesse uma mentalidade aberta, mentalidade de rico, eu tinha entendido algumas situações na minha vida, hoje eu tava pronto. Mas é tudo de acordo com o seu propósito, né? E essa mentalidade que eu quero que você comece a mudar. Já dizia Albert Einstein, né? Aquela mente que abre um pouco, começa a abrir para novas coisas, novas oportunidades, novas experiências, ela nunca volta para a mesma, ela nunca fecha, ela sempre abre mais, nunca volta não. Então é isso que eu quero passar aqui ao longo desse tempo. 12 horas eu vou estar sempre passando essas lives aqui de finanças. 8 horas eu vou estar falando um pouco mais sobre a nova frequência, que é a minha comunidade, a comunidade que a galera anda comigo, a comunidade que eu vou alinhar três pontos com vocês, que é espírito, mente e alma, né? E o corpo. Você estando alinhado esses 3 pontos aí, cara, você sobe com uma frequência incrível. Fala, Elias, boa tarde, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu seguir esse Elias Neto. Cara, e essa mentalidade que eu quero no dia de hoje colocar aí pra você, mano. Mentalidade de vocês entender que Deus, ele tem algo grandioso na sua vida, mano. Deus, ele te vê como grande lá na frente, mas você tem que dar o primeiro passo, tem que fazer algo diferente. Tem que fazer algo diferente, essa mentalidade tem que mudar, né? Então esteja junto comigo aí, conectando. Hoje 8 horas da noite eu vou estar mais uma live também, falando de princípios bíblicos, falando sobre nova frequência. Nova frequência é 3 meses que a galera anda junto comigo aqui e a gente lutando terror aqui, mano. Fazendo um jejum espiritual, lendo mais a Bíblia, fazendo alguns desafios físicos também, fazendo leitura também de livros, e crescendo, cara, mudando, prosperando. Você vai falar assim, prosperidade, você falou prosperidade,
Mano, prosperidade é tudo na nossa vida. Prosperidades, você pode ter a financeira, que é a financeira mesmo. Você pode ter uma prosperidade da sua mente, você pode estar mudando como pessoa, que vai restabelecer talvez um casamento falido que você tenha. Você vai restabelecer uma convivência com sua família. Você vai restabelecer coisas novas na sua vida, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novos resultados e novo destino. Então, prazer enorme estar com vocês. Saiba que é um compromisso que eu, Falcone, então com Deus, de sempre estar transbordando na vida de pessoas, tá? Transbordando e passando tudo aquilo que ele vem conectando em mim, tá? Tudo aquilo que ele vem conectando em mim. Quer mudar aí sua mente? Quer crescer uma nova frequência na sua vida? Conecta aqui comigo, cara. Hoje, 8 horas da noite, vou estar aí colocando um terror aqui mais uma vez, tá? Tamo junto aí, tamo junto! Até depois do fim, galera.